Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos retomar um pouco da Nova República, né? Um período muito marcante na história do Brasil, que vai falar aí sobre a retomada dos direitos civis, a retomada dos presidentes civis governando o Brasil. E nós vimos que o primeiro presidente que vai governar o Brasil pós-ditadura militar seria o Tancredo Neves, né? Se não fosse o caso dele ter sido acometido por um grave problema de saúde e ter falecido antes mesmo de tomar posse. Então vai assumir no seu lugar o José Sarney, que nós passamos, né, pelo governo dele na década de 80, na qual fica conhecida como a década perdida, tamanho ali as desigualdades financeiras e econômicas que o Brasil atravessava, assim como a falta de controle à inflação, né? Então é muito comum falar da década de 80, falar dos fiscais do Sarney, né? Falar dos planos econômicos que foram vários e mesmo assim não conseguiram controlar a inflação. Falamos também, né, do governo do Collor, do governo depois do Itamar Franco devido ao impeachment do presidente Collor. E falamos um pouco também sobre o governo do presidente Lula, tá? O presidente Lula que governou por 2 mandatos aí, 2003 a 2010, né? E antes do governo do Lula, tem o governo do Fernando Henrique Cardoso, né, de 95 a 2002. É a primeira vez que o Brasil vai ter ali a questão da reeleição. E hoje é justamente no governo do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, que nós vamos nos concentrar, pessoal. Então, bora lá para a aula de hoje, governo FHC. E aí um pouquinho, né, sobre a vida do sociólogo, do pensador aí, Fernando Henrique Cardoso, que vai acabar se tornando o presidente do Brasil aí na década de 90. Né? Nasceu no Rio de Janeiro, formado em Ciências Sociais pela USP, né? Ele é um sociólogo. Na década de 60 foi exilado durante o golpe militar, né? Vai retornar ao Brasil como professor, né? E vai publicar vários livros aí sobre a sua trajetória política, né, acadêmica, para que todos viessem a saber. Né? Em 1978 foi eleito suplente, né, do senador paulista Franco Montoro. Em 83 assumiu o Senado quando Franco Montoro é eleito governador de São Paulo. Em 85 perde as eleições da Prefeitura de São Paulo para o Jânio Quadros, lembrando lá a carreira meteórica do Jânio Quadros. Né? Em 86 é eleito senador por São Paulo. Em 88 é um dos pioneiros, um dos fundadores do partido do PSDB, Social Democracia. Né? Em 93 ele vai ser ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Lembrando, o Itamar Franco é o presidente lá do Topete, né? Que vai governar depois do impeachment do Fernando Collor de Mello. E aí, justamente aí, em 1993, é que o Fernando Henrique Cardoso vai ter a grande sacada com sua equipe econômica, né? Sendo o presidente da Fazenda, que ele vai lançar a mão do Plano Real, né, ainda no governo do Itamar, que é o que vai resgatar uma tranquilidade econômica, uma diminuição da inflação, né, e isso vai fazer com que ele ganhasse uma popularidade enorme a ponto, né, de se candidatar a presidente na eleição seguinte. Né. E aí, pessoal, o Plano Real, então, foi a passarela, né, foi o caminho, né, a galinha dos ovos de ouro aí, para levar o Fernando Henrique Cardoso a ocupar o posto de dirigente máximo do Brasil. Né? Então, uma nova tentativa de acabar com a inflação. E aí, as medidas que foram tomadas foi a substituição da moeda. Né? Lembrando que teve ainda uma moeda transitória, né? A unidade real de valor, chamada URV, né? Que ela vai ser uma moeda transitória que depois vai acabar se transformando aí no real, né? Que vai ser bem valorizado a custas aí de muitas privatizações. O governo vai começar uma política bem liberal ou neoliberal, como queiram, de desapego do Estado. Né? O Estado vai abrir mão de várias instituições, fazendo com que elas fossem passadas ao capital aberto, passadas ao mercado, né? Fossem vendidas e não mais pertencessem ao governo. Então vai facilitar ainda as importações. É nesse período que muita bugiganga, que as famosas lojinhas de 1,99, aquelas bugigangas começam a entrar no Brasil, facilitado muito pelas facilidades aí das importações, né? Além aí da queda da inflação. Tá? E aí, em 1994,
eleição direta, né, com apenas um turno, e o Fernando Henrique Cardoso vai ser eleito aí nesse primeiro turno e vai tomar posse em 1º de janeiro de 1995, tendo como vice aí o Marco Maciel. Tá? E aí tinha como grande slogan de campanha, ou pelo menos pretensão, né, de acabar com a fome e a miséria num Brasil bem desigual, né? E principalmente por conta daquilo que ele havia feito, né, com o Plano Real. O primeiro mandato, né, vai ser baseado em um controle da inflação, né, muito em conta de todo o capital que o Brasil vai conseguir angariar nesse período, vindo aí das privatizações das empresas estatais, né, como a Vale do Rio Doce, como a Telebrás, né, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, criada lá na época do Vargas, foi vendida aí pelo PSDB, que tem essa alcunha, né, de vender muito, né, aquilo que é do Estado. A Telebrás, né, no campo das telecomunicações, e também foi um grande avanço, porque vai facilitar o acesso à telefonia. E a Companhia Vale do Rio Doce, que nas mãos do governo dava prejuízo e que hoje é uma das maiores mineradoras aí do planeta, né? Vai ter uma política de tentar atrair o capital internacional, abrindo o mercado cada vez mais, né, mantendo aí os gastos, e é ele também que vai aprovar no mandato dele a lei de responsabilidade fiscal. Lei essa que responsabilizava criminalmente aqueles que estivessem à frente do executivo. Seja ele o executivo municipal com o prefeito, o executivo estadual com o governador ou o executivo federal com o presidente. Tá? Estão podendo responder criminalmente, ser preso em caso de uma administração que não zelasse pela responsabilidade econômica. É um período que o Brasil vai ter uma estabilidade econômica muito interessante devido aí à questão do Plano Real, principalmente atrelado ao dólar, né, equiparado ao dólar, R$1 era igual a $1, né? Mas de toda forma também isso vai fazer com que o Brasil tivesse ali um freio num crescimento econômico mais acelerado. Tá? A política neoliberal, né, a política de não intervenção do Estado na economia, o livre mercado, e principalmente baseado na privatização de empresas, que é o que vai ser aí a grande bandeira do Fernando Henrique Cardoso, e é isso que vai custear esse real, né, num nível cambial muito satisfatório, fazendo com que o Brasil tivesse aí um período de tranquilidade econômica e de controle da inflação bem ameno aí, né, tendo bastante sucesso com isso. Ele vai ter problemas aí, né, com os partidos de oposição, como é de comum, né, na política. Leonel Brizola e o Lula aí vão representar aí os ideais de esquerda. Várias críticas ao governo do FHC, principalmente a questão da não distribuição de renda. Algumas revoltas no campo, como em Eldorado dos Carajás, né, lá no Pará, onde vários integrantes do movimento MST vão acabar sendo mortos, né? O movimento camponês aí vai exigir cada vez mais um posicionamento do governo quanto à reforma agrária. Além disso, o governo dele vai ter algumas acusações de corrupção, como por exemplo a compra de votos dos parlamentares para aprovação de algumas emendas, como por exemplo aí, a emenda que vai aprovar a reeleição, né? Muito na época se falava da corrupção dos parlamentares, né? Dos deputados ali que acabaram recebendo altos valores para poder aprovar essa reeleição e manter o PSDB no poder, né? Pelo menos poderia ter essa possibilidade de se manter no poder, que ele poderia concorrer na eleição seguinte, fato que até então era proibido no Brasil. Tá? E é nesse período que vai se criar também as CPIs, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar aí os crimes políticos. Tá? Em 98, eleição direta novamente, o Fernando Henrique vai disputar novamente as eleições com Lula e vai ser reeleito, tá? Apoiado aí pelo PSDB, o PFL, o PP e o PMDB, né, que hoje é só MDB. E aí o segundo mandato vai ser marcado já por algumas crises, né, a economia entrando em recessão, ou seja, desemprego, dificuldade de exportação, o real começa a desvalorizar um pouquinho, o terror da inflação começa a aparecer, né, reaparecer, não como antes no governo do Sarney, por exemplo, mas começa a aparecer. Né, o consumo externo desestimulado, isso fazia com que se produzisse menos, porque vendia-se menos,
Por consequência, o desemprego começa a crescer no Brasil nesse período. Tá? Desvalorização do real, né? Devido ao acúmulo da inflação, muitos investidores acabam saindo do Brasil e nesse período o real deixa de ser equiparado ao dólar, de ter paridade com o dólar. Um real não vai ser mais igual a um dólar. Tá? E aí vai ter um controle muito rígido dos gastos públicos, justamente para que o Brasil não voltasse a sofrer com graves crises econômicas, tá? Principalmente nesse período aqui, tentando controlar a questão do consumo interno por taxas de juros mais elevadas. Tá? E aí nós vemos a questão da desvalorização do real, né? Hoje ainda mais gritante. A gente pegar lá, né, a primeira imagem, o real, com R$100 você comprava um carrinho cheio, depois com R$100 você passava a comprar um carrinho mais ou menos, depois com R$100 você passava a comprar pouquíssimo, né? E hoje em dia praticamente com R$1 você não compra nem um Kinder Ovo, né? Com R$100 você não compra nem um Kinder Ovo, né? Brincadeiras à parte, mas só para mostrar aí a inflação e o poder, a perda do poder de compra, né? Quando o real começa a se desvalorizar, né? A política de juros elevados justamente para conter a inflação, né? Empréstimos que vão ser tomados junto ao Fundo Monetário Internacional, né? O Fundo Monetário Internacional é um banco compostos aí por países, principalmente desenvolvidos, que emprestam dinheiro, né, para os países em desenvolvimento e impõem a eles uma série de exigências, né, como controle de gasto público, né, como diminuição de investimento em algumas áreas, elevação da taxa de juros, né, exige uma série de contrapartida para garantir que esse dinheiro vai retornar aos países que o emprestaram. Né, a lei de responsabilidade fiscal, que nós já falamos, né, e principalmente aí o controle das contas públicas, né? Hoje em dia, principalmente no âmbito municipal, né, os prefeitos têm que deixar a conta em dia para o próximo mandato, para o próximo prefeito que assume no seu lugar, né? Algumas crises vão acontecer também no seu governo, né? Entre 2001 e 2002, eu vivi bem isso, né? É o período em que vai haver alguns racionamentos de energia no Brasil devido à falta de chuva. O Brasil ainda não tinha uma estrutura para acompanhar o crescimento da demanda por energia no Brasil. Então, por isso, essa falta de planejamento, essa falta de estrutura vai acabar gerando ali, né, o racionamento de energia, o famoso apagão, né? Algumas regiões vão sofrer aí com a falta de energia, assim como a gente tem visto hoje, por exemplo, né, os motivos são outros, mas como tem acontecido lá no Amapá, né, o blackout que está ocorrendo lá. Aqui, muito por falta, né, no governo do Fernando Henrique Cardoso, muito por falta de investimento no setor energético aqui. Tá? E aí uma das manchetes na época, né, apagão no Nordeste, durou mais de 3 horas e atingiu 8 estados. Né? Então, ou seja, o sistema de abastecimento aqui não conseguia atender as demandas da época. Tá? Além disso, né, as denúncias de desvio de dinheiro, como corrupção, desvio de verbas públicas, né, e sem contar a questão que do governo do PSDB foi muito comum, da má distribuição de renda e principalmente do Brasil ocupar um índice de desenvolvimento humano muito abaixo em 2001, deixando o Brasil aí entre os países bem em condições precárias de oferecer qualidade de vida para os seus cidadãos, né? Então, o pobre de baixa renda e os ricos com uma alta renda e um grande poder dentro do Brasil, né? Problemas na educação, como corte de verbas nas universidades, né? Não abertura de concurso público. Nesse período, por conta do liberalismo, que o ensino privado vai crescer muito no Brasil, as escolas particulares, né? Destinação de verbas públicas para escolas particulares, por meio de bolsa, por meio de vários incentivos, né? E há uma ausência de uma política efetiva de assistência estudantil, como por exemplo de conceder bolsas de uma forma mais ampla e por aí vai. No ponto de vista de segurança nacional, também vai ter um fracasso muito grande, porque o tráfico de armas vai ser muito comum, muito devidamente também por conta da abertura das fronteiras com os países vizinhos, né? E o Brasil ele vai ser a capital mundial da lavagem de dinheiro, né? Com muita propina, com muita irregularidade, né? Programas sociais aí, muitos deles financiados com dinheiro vindo de empréstimos internacionais, né? Com Bolsa Renda, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás já era comum nesse período, numa tentativa de minimizar aí as desigualdades sociais,
né? Mas mesmo assim, no final do seu mandato, ainda tinha uma distribuição muito desbalanceada, ou seja, muito desigual da renda no Brasil, onde 20% da população, né, continuava 30 vezes, né, maior que os 20% da população pobre, né? Ou seja, o ganho aí da população mais rica, da distribuição da população mais rica, era muito maior do que da população, aumentando cada vez mais esses índices de pobreza no país, certo? A questão do IDH, né, dos índices sociais aí, vai ser muito comum no governo dele também o incentivo aos medicamentos, principalmente por conta da quebra de algumas patentes que vai ocorrer também, né? A lei de responsabilidade fiscal nós já falamos, controle das dívidas, salário mínimo na época R$200, né? O PIB crescendo pouco, mas crescendo 2,3% ao ano, com um pouco do aumento da dívida externa, né? Por conta aí dos empréstimos tomados. Aí falando também da questão de saneamento e principalmente da água, né, no Brasil, que ainda é um problema atual, né? E aí uma síntese, né, um mapa mental aí, falando principalmente dos principais pontos aí do governo do Fernando Henrique Cardoso. E é justamente essa tela que eu deixo para vocês aí, para que vocês possam analisar e ver um pouco aí do que foi o governo dele, principalmente aqui na área da saúde, né, com o José Serra, que é a ministra da Saúde, que vai fazer uma campanha muito ferrenha contra os fumantes, né, contra o fumo, e principalmente fazendo com que o combate à AIDS e principalmente a derrubada de algumas patentes ocorresse nesse período, para que o Brasil tivesse acesso a esse medicamento e pudesse disponibilizar ele gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Certo, pessoas? Então aí um pouco do que foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. Nas aulas seguintes a gente vem com mais novidade por aí. Um abraço, até a próxima!